Passa de 7 mil o número de mortes após terremoto na Turquia e na Síria. O governo brasileiro se solidariza com a tragédia e Itamaraty enviará ajuda para os dois países. E você vai ver também. Equipes de resgate retiram com vida crianças dos escombros, mesmo depois de horas soterradas. Polícia Federal prende coronel, capitão, tenente e major em nova fase de Operação Lesa Pátria. Petrobras anuncia redução no preço do diesel para as distribuidoras. Reajuste será aplicado a partir de amanhã. Pesquisa aponta que profissional brasileiro com fluência em inglês pode ter o salário até 61% maior do que alguém sem essa habilidade. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O terremoto que assolou a Turquia e a Síria na madrugada da última segunda-feira já provocou mais de 7 mil mortes. Equipes de resgate lutam contra o tempo na busca por sobreviventes entre os escombros dos prédios que desabaram. As chances de encontrar pessoas com vida diminuem a cada hora, como essa menina que foi retirada dos escombros. Foram mais de 15 horas de espera por ajuda no norte da Síria. O pequeno Ayaz recebia orientações para se desvincular das pilhas de concreto. O garoto se manteve calmo antes de escapar do entulho e chegar aos braços dos bombeiros. Os resgates se espalham pela Turquia e Síria. Difícil não se comover com a resiliência de quem ficou preso nos destroços, de quem se arrisca nas montanhas de entulho atrás de vida. Nem sempre o resgate é de alguém com vida. Corpos são retirados a todo instante. Com temperaturas geladas, mais de 16 mil socorristas trabalham nos escombros para tentar encontrar sobreviventes. As equipes conseguiram retirar dezenas de crianças dos escombros dos prédios que desabaram. Foram mais de 5.600, de acordo com as autoridades dos dois países. No leste da Turquia, moradores tentam encontrar os familiares que estão sob os escombros. Minha prima e 4 crianças estão sob os escombros. Precisamos encontrá-los. Está difícil chegar às áreas mais isoladas. Muitas estradas foram danificadas. A ONU afirmou que está fazendo o possível para enviar ajuda às áreas mais afetadas. 23 milhões de pessoas estão expostas às consequências dos terremotos. Dentre elas, 350 mil idosos e mais de 1.400.000 crianças. Números assustadores da Turquia e da Síria, principalmente quando se fala da Síria, país que sofre com a guerra civil há mais de uma década. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota manifestando solidariedade e condolências aos povos da Turquia e da Síria e às vítimas. O Itamaraty informou que está acompanhando com grande preocupação as informações sobre o terremoto que afetou com maior intensidade os dois países e declarou que o governo brasileiro está providenciando formas de oferecer ajuda humanitária às populações afetadas. Bem, mudando de assunto, a Advocacia Geral da União pediu à Justiça do Distrito Federal o aumento do valor do bloqueio cautelar de bens dos presos por vandalizarem as sedes dos 3 poderes no início de janeiro. O pedido divulgado hoje faz parte da ação cautelar proposta pela União contra os acusados de financiar ou participar da depredação. De acordo com a solicitação, os atuais 18 milhões e 500 mil reais bloqueados aumentariam para mais de 20 milhões. Mais de 4 milhões de reais só em veículos de pessoas e empresas envolvidas já estão bloqueados.
Em nova fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal prendeu o coronel, capitão, tenente e major do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal expediu o total de 10 mandados judiciais, diferentemente das fases anteriores, onde 16 pessoas foram presas e 31 mandados de busca e apreensão cumpridos. A Polícia Federal realiza a 5ª fase da Operação Lesa Pátria, que tem como alvo os envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro na sede dos Três Poderes, em Brasília. Entre os alvos estão policiais militares do Distrito Federal que não cumpriram ordens de comando durante os ataques ao patrimônio público. A Corregedoria da Corporação decidiu acompanhar a movimentação. Nessa fase da ação policial, são cumpridos 10 mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, sendo 3 de prisão temporária, 1 de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão. O alvo do mandado de prisão preventiva é o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que no dia 8 de janeiro era chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal. O presidente Lula designou novos integrantes para a Comissão de Ética depois de ter dispensado hoje 3 membros da Comissão de Ética Pública nomeados pelo governo de Jair Bolsonaro. As decisões foram oficializadas no Diário Oficial da União. Entre os dispensados estão Célio Faria Júnior, que foi ministro da Secretaria de Governo de Bolsonaro, e João Henrique de Freitas, que atuou como assessor especial do mandatário. O jurista Fábio Prieto de Souza também deixou a comissão após ter sido nomeado em janeiro para comandar a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania do governador Tarcísio de Freitas, em São Paulo. A Comissão de Ética Pública é composta por 7 membros, todos designados pelo presidente da República. Os indicados de Lula terão mandato de 3 anos, com direito a uma única recondução. A CEP foi criada durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, com o intuito de zelar pela aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, além de analisar casos de potencial conflito de interesses e desvios de ocupantes de cargos de confiança. E olha só, a Petrobras anunciou hoje a redução de 40 centavos no preço do diesel para as distribuidoras. O valor nas refinarias deve cair para R$ 4,10 por litro a partir de amanhã. O preço médio do litro do diesel A vendido às distribuidoras vai ser reduzido em 40 centavos. O anúncio foi feito pela Petrobras e começa a ser aplicado a partir de quarta-feira nas refinarias. De acordo com a estatal, o valor do litro do combustível passa de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro. A petroleira destacou ainda que, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel a 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor deve ser em média de R$ 3,69 a cada litro vendido na bomba. Segundo a Petrobras, essa redução tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da petroleira com os mercados nacional e internacional. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta terça-feira em alta, na medida em que investidores repercutiam a ata da última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, divulgado nesta manhã, e seguiam atentos a eventuais sinalizações sobre os próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Além disso, também pesam no mercado as falas recentes do presidente Lula sobre o Banco Central do Brasil. A moeda norte-americana subiu 0,51% e encerrou o dia cotada a R$ 5,19 na venda. A Caixa anunciou hoje que os beneficiários de programas sociais terão cartões de débito e conta poupança para receber as parcelas. Os cartões atualmente permitem apenas o saque do benefício em agências bancárias e lotéricas. A presidente da Caixa, Maria Rita, disse que a ação é uma forma de incentivar a poupança e a inclusão financeira, além de não haver necessidade dos clientes enfrentarem filas nas agências. A presidente da Caixa só não detalhou qual será a diferença do novo sistema para a atual conta poupança social digital, criada para o auxílio emergencial e depois usada para as parcelas do Auxílio Brasil e do Bolsa Família. A distribuição dos novos cartões será feita gradativamente. E veja a seguir, o governo ucraniano fala em aumento da ofensiva russa no leste do país.
E ainda, pesquisa aponta que profissional brasileiro com fluência em inglês pode ter o salário maior do que alguém sem essa habilidade. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. E a Polícia Civil realizou uma operação para desativar fábricas de venda clandestina de balão. Os agentes estiveram em diversos locais da zona oeste do Rio. Ao todo, 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 5 pessoas foram presas em flagrante. Além dos materiais para a fabricação dos balões, a polícia apreendeu diversos celulares que podem ajudar a identificar outros envolvidos. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios é crime previsto no Código Penal, pois causa riscos para a aviação, a população e ao meio ambiente. A Prefeitura do Rio inaugura o Supercentro Carioca de Saúde, localizado em Benfica, na zona norte da cidade. A estrutura moderna conta com diversas áreas especializadas e capacidade para 113 mil exames, consultas e procedimentos por mês. A expectativa é agilizar os atendimentos e reduzir o tempo de espera para os serviços de maiores demandas, fazendo a fila do CISREG, o Sistema de Regulação, andar. Hoje, cerca de 150 mil pessoas aguardam pelo atendimento. O investimento foi de 250 milhões de reais e, para ser atendido no Supercentro, deve passar antes na rede básica de saúde. A inauguração contou com a presença do prefeito Eduardo Paes, do governador do Rio, Cláudio Castro, e do presidente Lula, que reafirmaram que vão trabalhar em parceria para novos projetos no estado. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. O Ministério Público da Espanha se opôs ao recurso dos advogados do jogador brasileiro Daniel Alves, que pediu a libertação da prisão preventiva. Daniel está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, sem direito à fiança. O Ministério Público Espanhol argumentou, através de uma nota, que a prisão deve ser mantida porque ainda existem os pressupostos que motivaram a adoção da medida cautelar de prisão preventiva. O órgão ainda apontou que as alternativas propostas pelos advogados de defesa de Daniel Alves não conseguiram resolver essas questões. Apesar da juíza responsável pelo caso ter oferecido a uma amiga da vítima a possibilidade de também denunciar o atleta, ela não realizou a denúncia. O atleta é acusado por uma jovem de 23 anos de agressão sexual dentro do banheiro de uma boate em Barcelona, na Espanha. O número de raios na Grande São Paulo passou de 50 mil no ano passado, na capital paulista. O repórter Leonardo Félix traz detalhes. Acompanhe. No total, a Grande São Paulo registrou 50.341 raios em 2022. Isso representa um aumento de 24% em relação ao ano passado. Essas informações foram levantadas e divulgadas pela distribuidora de energia Enel, com base em seu sistema de monitoramento e alerta, a partir de dados de satélites do Climatempo. As descargas atmosféricas foram contabilizadas nos 24 municípios da região metropolitana atendidos pela concessionária, e as cidades mais atingidas no ano passado foram a capital paulista, com quase 19 mil raios, seguida de Juquitiba, São Bernardo do Campo e Cotia. O mês de janeiro do ano passado foi o período com o maior número de descargas atmosféricas, quase 15 mil no total, enquanto no mesmo mês de 2023 foram registrados pouco mais de 14 mil raios. Mas é sempre bom estar alerta às tempestades, por isso eu deixo aqui algumas dicas. Quando a chuva é forte, é importante evitar piscinas e praias, campos abertos e locais elevados, além de não ficar perto de árvores e postes e evitar contato com cercas de arame, tubos e outros objetos metálicos e linhas telefônicas ou elétricas. Agora, dentro de casa, é importante que você siga outras orientações. Evite o uso do chuveiro ou torneira elétrica, além de equipamentos conectados às tomadas. E não se esqueça de também evitar o uso do celular. De São Paulo, Leonardo Félix.
Vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. A Rússia afirmou hoje que sua ofensiva no leste da Ucrânia está avançando com sucesso nas áreas de Bakhmut e Vuhledar. O exército russo, apoiado pelo grupo paramilitar Wagner e reforçado pela mobilização de civis, tem atacado especialmente a região de Donbas, parte dos territórios que Moscou reivindica como regiões anexadas. Apesar da assistência militar sem precedentes dos países ocidentais, o inimigo está sofrendo perdas significativas. Os moradores de Yampion, na região disputada de Donbas, estão muito perto dos inimigos. A quase 30 quilômetros dali, a cidade de Kremina é controlada pela Rússia. Em abril do ano passado, as forças de Moscou conquistaram Yampion, mas os ucranianos conseguiram retomar a cidade em setembro. Nos últimos 10 meses, vivemos sem dinheiro. Não podemos pagar para recarregar nossas conexões móveis ou pagar nossas despesas. Os voluntários nos trazem pão porque não temos dinheiro para comprar pão. Não temos dinheiro nenhum. O medo agora é de uma nova ofensiva pelas colinas ao leste, no primeiro aniversário do início da guerra, em 24 de fevereiro. Após o ataque inicial quase um ano atrás, as tropas russas falharam em sua tentativa de tomar a capital, Kiev, e alguns meses depois se retiraram, permanecendo no leste e sul do país. E olha só, a França viveu hoje novos protestos em massa contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. Os sindicatos se mostram determinados a greves mais rígidas para acabar com o projeto impopular que está em análise pelo parlamento. Cerca de 757 mil pessoas, segundo o Ministério do Interior, e quase 2 milhões, segundo o sindicato CGT, se manifestaram no país para aumentar a pressão sobre o parlamento, que tem até março para se pronunciar sobre a reforma. Em alguns locais houve confronto com a polícia, que usou a força para dispersar os manifestantes. Este terceiro dia de greves e manifestações reuniu uma quantidade menor de pessoas em relação à mobilização de 31 de janeiro, considerada a maior contra uma reforma social em 3 décadas. 2 em cada 3 franceses, segundo as pesquisas, se opõem ao adiamento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030. Também são contra o aumento até 2027 de 42 para 43 anos de tempo de contribuição necessário para receber uma aposentadoria completa, conforme proposto pelo governo. Na última segunda-feira, no primeiro dia de debate no plenário da Assembleia, 292 deputados votaram contra e 243 a favor da moção de esquerda que pedia a retirada do plano. E olha só, uma pesquisa divulgada por uma agência de empregos mostra que pessoas que falam inglês fluente possuem salários consideravelmente maiores do que aqueles que não dominam o idioma. Pois é, Maria, mas o Brasil é um dos países com um dos mais baixos níveis de fluência em língua inglesa do mundo. Acompanhe. Você fala inglês? Não falo, porém eu entendo pouco a escrita. Não. Falo, hoje eu falo. Falo. Não, não falo. Não. Nem todo mundo sabe falar inglês. Mas muitas empresas estão exigindo cada vez mais isso no currículo de seus funcionários. Uma língua que domina os negócios e facilita a comunicação entre países, mas que muita gente ainda tem dificuldade de aprender. A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil realizou uma pesquisa. Os dados foram coletados com mais de 160 mil pessoas, entre pais, alunos e professores. Quando questionados sobre quais as dificuldades, 50% responderam que a falta de exposição à língua pode ser determinante. Além disso, existem 2 pilares importantíssimos: o apoio familiar e a tecnologia. E os métodos também podem ser fatores determinantes. Mesmo assim, existem muitas escolas de idiomas com formas diferentes e criativas para ajudar no aprendizado à língua. E caso você não tenha como investir nisso no momento, o professor dá algumas dicas. Você deve colocar, primeiro de tudo, a configuração do seu celular, do seu e-mail em língua inglesa. Por quê? Você já está acostumado com aqueles símbolos, com aquelas caixinhas aonde clicar, e aí você vai, consequentemente, aprendendo, né? Outra forma também que você pode usar para extrapolar essa barreira da fluência é arriscar a leitura em inglês.
Porque o nosso cérebro, o cérebro humano, ele está preparado com as regras gramaticais, seja qual língua. Mesmo seguindo essas dicas, quando puder investir, tem que ser prioridade. Afinal, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo site de empregos Cato, feita há cerca de um ano, pessoas que falam inglês fluente possuem um salário 83% maior do que aqueles que não dominam o idioma. Em 2017, a Cato realizou essa mesma pesquisa, que constatou que os profissionais poderiam ter até 38% de aumento. O fato de você aprender uma segunda língua, né? E é por isso que as empresas procuram também esses profissionais, não é só porque falam o idioma, mas é porque a pessoa que se dispõe a aprender um idioma, em qualquer idade, né? Ela está disposta a se adaptar, ela está disposta a evoluir, e significa que a pessoa também tem uma grande capacidade de concentração e de organização. Mas a dúvida é, com qual idade posso começar a aprender uma segunda língua? A criança, ela deve começar muito cedo, sim, quanto mais cedo melhor, porque as crianças, elas aprendem de forma diferente. Elas não precisam ter uma explicação de regras, elas precisam apenas estar expostas, estar envolvidas com uma segunda língua, né? Então, a gente diz que quanto mais cedo, melhor. Lógico que aí também a família deve participar. Sabendo de tudo isso, muita gente que não sabe falar inglês, mas quer aprender, vai correr atrás. Sim, futuramente sim. Tem que procurar. Então, acho que é muito importante. Eu tento, as pessoas com que eu tenho contato mais jovens, eu tento falar, você precisa estudar inglês, não adianta só fazer faculdade. Eu acho que o inglês tem um peso muito grande, a concorrência é muito pesada, então eu acho que é muito importante. Todo mundo tem que estudar inglês. É isso mesmo, é muito importante falar inglês. E não é nada difícil, né, Maria? Verdade, já é fundamental hoje em dia, né? Tem que ter. Com certeza. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.